Queremos saudar a todos os que nos assistem nessa oportunidade com a paz do Senhor. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus Várzea Grande, Gramado, e hoje nós estamos dando continuidade à série Milagres de Jesus e vamos trazer aqui uma reflexão sobre a mulher do fluxo de sangue. A passagem que nós vamos usar nesta ocasião, ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e o versículo de número 25 ao versículo de número 34. Eu chamo esta mulher do fluxo de sangue uma mulher de fé. Ela é um exemplo, dentre tantos, na palavra de Deus, um exemplo de alguém que tem fé, que usou a sua fé e obteve o milagre que ela estava precisando na sua vida. Muito bem, o texto ele inicia mostrando algumas dificuldades, desde o versículo de número 25 e o versículo de número 26, algumas dificuldades dessa mulher. E uma delas, o fato mesmo de ser mulher. A primeira era cristã, ainda havia muito preconceito em relação ao sexo feminino, a mulher, e ela era bastante discriminada e muitas das vezes, além de não ser aceita na sociedade, ela também não tinha voz, não tinha vez, e em muitas ocasiões, como percebemos na palavra de Deus, nem o seu nome era citado. Além disso, ela tinha uma enfermidade que já há 12 anos estava deixando ela numa situação bem difícil. 12 anos enfermas, além de ser uma dor física, ela também, ou seja, uma doença física, ela também tinha uma doença social, porque segundo a lei, lá no livro de Levítico, capítulo de número 15, o versículo 19 e o versículo 25, a mulher que tivesse um fluxo de sangue mais do que o período normal, ela deveria ficar afastada da sociedade, dos amigos, dos familiares. Imaginemos se porventura ela tivesse algum trabalho, ela teria abandonado esse trabalho porque não poderia estar realizando aí essa profissão. Além de, vamos usar o exemplo se fosse em nossos dias uma confraternização, alguma festividade ou algo parecido, ela tinha essa questão de isolamento. Nós todos tivemos aí há um ano e meio atrás, situações parecidas. Você que nos assiste talvez até tenha passado por isso também. Creio que você vai entender a situação também dessa mulher. Além disso, o período de tempo, que não foi pouco, 12 anos, isso se soma a 144 meses, e se for contado em dias, 52 mil dias e 560. Então, é um longo período para ela. E a outra dificuldade, eu não vejo a dificuldade na multidão porque ela venceu a multidão, mas a dificuldade da doença ser crônica, porque Lucas capítulo 8 e o versículo de número 43, o evangelista Lucas, ele diz que mesmo ela procurando os médicos não conseguiram sarar a doença dela. Então houve tentativas, houve medicina e a medicina não conseguiu resolver a doença dessa mulher. Outro aspecto que se percebe aqui nesse texto do Evangelho de Marcos é o processo da fé dessa mulher que nós encontramos no versículo de número 27 e versículo de número 28. Em primeiro lugar, ela ouviu falar de Jesus. Ela, de alguma maneira, talvez alguém tenha dado um testemunho, ou a própria multidão, porque Jesus estava acompanhado da multidão, estava indo na casa de Jairo, atender o pedido desse homem que a sua filha tinha morrido, e foi até lá. Então, no caminho, essa mulher ouviu, é o que nos diz o texto aí nesses versículos. Nós estamos assim fazendo uma reflexão breve, mas você em casa pode ler o texto e acompanhá-lo, né? Acompanhar a leitura, enfim, aonde diz que ouvindo ela a fama de Jesus,
aí deu outro passo, o início da sua fé. Ela chegou por trás de Jesus e tocou nas suas vestes. Então, algo maravilhoso aconteceu na sua vida no processo da fé. O resultado da fé foi aquilo que ela esperava e aquilo que ela estava procurando. Encontrou na pessoa de Jesus a cura da sua enfermidade. Mas muito mais do que isto, Jesus no versículo 24, ele diz assim para essa mulher, vá em paz, você está livre desse mal, a tua fé te salvou, você está livre deste mal. Mal ali, no sentido da palavra original, ela significa uma praga, um chicote, algo que era como um açoite todos os dias aí da sua vida. O próprio texto, nos versículos 27 e 28, mostra que imediatamente ela ficou curada daquele mal, saiu virtude da pessoa de Jesus. Ele mesmo disse isso, que dele havia saído poder dele para alguém. Essa mulher tocou Jesus de uma maneira diferente. A reação de Jesus em relação à cura divina, em relação a esse milagre, talvez alguns fiquem achando que Jesus estava, de certa forma, curioso ou desejava expor aquela mulher. Não é essa a intenção. A reação de Jesus, desde o versículo de número 30 ao versículo de número 34, foi um olhar examinador na volta, que dá mais a entender um olhar de simpatia, porque Jesus tinha simpatia pelas pessoas que estavam enfermas e as curava, libertava, livrava, devolvia a vida, enfim, muitos milagres foram realizados. Jesus tinha um ministério de ensinar, pregar, e a pregação vinha acompanhado de milagres, de poder no Espírito Santo. Então a reação de Jesus foi essa, e a mulher, quando ela se identificou, ela pôde encontrar em Jesus muito mais do que uma pessoa que a curou, porque eu já citei antes, no versículo 34, aonde Jesus diz: filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz e fique livre desse mal. Ou seja, paz, que quer dizer shalom, você recebeu saúde física e saúde espiritual, pode ir em paz. Ela encontrou em Jesus o que não tinha encontrado em tantas tentativas, com médicos, amigos, enfim, tantas as maneiras pelas quais ela procurou ajuda. Jesus, ele ao curá-la, ele quis dizer assim: continue assim, curada. Muito bem, o que podemos aprender com isso? Você que está nos assistindo pode ter algum tipo de mal, algum tipo de situação, independente do que ela for, seja homem, mulher, familiar, seja uma situação financeira, seja profissional, enfim. É só você e Deus que sabe, e esta palavra vai edificar a sua vida. O que se pode aprender aqui é que se precisa obter fé. Como que você vai obter fé? Ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir pregações saudáveis de pessoas idôneas, gera fé no coração para crer em Jesus e crer nos milagres. Também você pode cultivar essa fé que você vai obter através da palavra de Deus. Efésios 6,16 nos diz que nós devemos ter o escudo da fé para fazer o quê? Apagar os dardos inflamados do maligno. O diabo vem roubar, matar e destruir. Ele trabalha de muitas maneiras, principalmente na mente. E trabalhando na mente das pessoas, ele cria muita sugestão, incapacidade, baixa estima e tantas outras situações. Você não merece, você não vai receber, você não é apto, não é apta, você não é filho, não é filha de Deus. Não, creia, cultive essa fé, espere o seu milagre, ore a Deus, busque, sirva ao Senhor e creia no impossível, como aquela mulher. Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus não há impossíveis, não há impossibilidade para Deus. As situações mais difíceis, mulheres que não podiam ter filhos, pessoas que morreram, tantas situações na vida, hoje as pessoas dão testemunho
porque crê no impossível. Por isso, obtenha a fé, cultive a fé, creia no impossível e que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Querido e eterno Deus, nós oramos em nome de Jesus e pedimos a tua bênção, a tua providência a todos os que nos assistem, os que vão ser alcançados com a tua palavra e que pela fé recebam a salvação, a cura, o milagre que tanto esperam e o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe, até uma próxima ocasião.